Cenário de mercado para o mini índice futuro brasileiro nesta próxima semana. Hoje é sábado, dia 2 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias com operações na Bolsa de Valores. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader especulador profissional e também empresário. E olha só, antes de nós iniciarmos, nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, a gente vai detalhar tudo. Quais são as possíveis movimentações que o índice fará nessa semana, iniciando com segunda-feira, que será dia 4 de setembro de 2023. Eu preciso da sua participação de imediato, de duas formas neste vídeo. Primeira delas, para você se inscrever aqui neste canal. Aproveite e clique para ativar as notificações e você não perder e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que são criados pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente no mercado financeiro. E depois de inscrito aqui neste canal, não deixe de deixar o like aqui neste vídeo. Então, aperta aí no joinha, aperta no gostei. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para quem? Especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente do conforto da sua casa, trabalhando das 9 ao meio-dia e com isso conseguindo um Pix no valor de R$ 1.000. Às vezes parece distante, mas eu posso te afirmar, é muito possível. Imagine só, como será a sua vida quando você conseguir trabalhar de casa, do conforto da sua casa, com acesso à internet, das 9 ao meio-dia, nem precisa trabalhar à tarde, e conseguir um Pix no valor de R$ 1.000, isso todos os dias. É isso que o mercado financeiro pode proporcionar na sua vida, desde que você faça o caminho certo, do jeito certo, olhe para as coisas certas, se planeje, execute, que você vai chegar lá. Então, bora para o vídeo de hoje. Mini índice futuro na tela, o melhor ativo dentro da Bolsa de Valores brasileira para se operar diariamente e fazer e lucrar de 100 a R$ 1.000. Combinado? Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui no nosso cenário de operações para o mini índice. Nós vamos analisar o nosso painel de indicadores que você está vendo aí na tela. O que é o nosso painel de indicadores, né? Lembrando, cara, que a gente faz essa análise aqui de segunda a sexta, direto ao ponto, papum, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que a gente fez e o que tem para fazer no outro dia. Aqui, sábado, é um aulão, uma baita aula, é um curso grátis, onde a gente vai falar e detalhar todas as possíveis movimentações do índice, tudo que influencia na sua movimentação. E além disso, quais são os parâmetros que a gente analisa e eu te explico em detalhes o que são eles e como eles funcionam, tá bom? Primeiro deles, o que a gente analisa aqui é o nosso painel de indicadores, que a gente analisa aqui 3 indicadores. Você pode anotar se você quiser. Quais são eles? Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Esses 3 indicadores, eles são da família indicadores osciladores, ou seja, eles medem a oscilação do ativo em um determinado período que nós escolhemos e em um determinado time frame. Sabendo disso, que eles são indicadores osciladores, e fique tranquilo, se você não conhece algum deles, olha só, dentro do nosso canal aqui do YouTube, tem uma playlist que chama Indicadores. Cadê? Essa aqui, ó, Indicadores. Nessa playlist você vai encontrar um vídeo separado para cada um desses indicadores. O IFR, o Money Flow e o estocástico. Então, depois você pode se aprofundar em algum desses indicadores, que lá eu vou te mostrar quem criou, quando foi criado, o jeito certo de usar, o jeito errado de usar e como você pode colocar ele dentro do seu operacional. Então, se você quiser aprender um pouco mais do mercado financeiro, isso começando aqui pelos indicadores é um bom caminho. Voltando aqui para o painel de indicadores, então, analisando esses 3 indicadores, a gente divide aqui em 2 times. Quais são eles? O time índice, que compõe ativos que andam ou correlacionado positivamente com o índice, são ativos que andam junto com o índice ou fazem o índice andar. Então, esses ativos são time índice. Quais são eles? Índice futuro, o Ibovespa, o índice Small Caps, o índice IFNC, que é o índice financeiro, a Vale, a Petro, o Itaú, o BOVA11, que é um ETF da Bolsa, e o EWZ, que é a nossa bolsa negociada lá no mercado americano. Então, esses ativos são ativos que andam juntinho com o índice. Então, a gente monta aqui o time índice, para quê? Para a gente ter um painel visual se eles estão todos para a mesma direção. Isso dá um reforço para a gente saber o que nós vamos fazer nos próximos dias. Do outro lado,
inverso do time índice, nós temos o time dólar, que são os ativos que andam junto com o dólar ou fazem o dólar andar. E esses ativos são contraponto do índice, ou seja, eles são correlacionados inversamente. À medida que o dólar sobe, o índice cai. À medida que o índice sobe, o dólar cai. É sempre assim? Claramente que não. Já anota esse ensinamento. Não existe nenhuma certeza absoluta no mercado financeiro. Aqui nós trabalhamos estatísticas e probabilidade. Claro, tem chance de você estar muito mais certo do que errado? Tem, mas não existe uma certeza. Se eu falar para você assim, cara, são ativos que quando o índice sobe, o dólar cai. Se fosse assim, seria muito fácil, todos nós já estaríamos bilionários. Mas não é sempre como nós gostaríamos ou como nós estudamos. Existem aquela estatística que vai contra. E se acostume com isso. Quanto mais cedo você souber isso, melhor vai ser a sua me fugiu a palavra, mas melhor vai ser o seu controle emocional, tá bom? Então, quais são esses ativos contraparte? Dólar futuro, juros futuro, inflação futuro e DXY, índice do dólar. Beleza? Então, esse é o nosso painel de indicadores, que a gente analisa 3 indicadores osciladores, uma porrada de ativos que a gente separa em time índice e time dólar. E aí, cara, a gente sabe que o gráfico, que o mercado financeiro, ele é fractal. Tudo que acontece no macro, acontece no micro, em proporções ali, dentro das suas devidas proporções. Sabendo disso, o que a gente analisa aqui o painel de indicadores desses ativos? A gente divide os time frames. 5, 15, 30, 60, diário, semanal. E a gente separa eles em time frames menores para ver aquelas movimentações mais curtas. Aquelas movimentações ali, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos. E a gente divide ali no diário, nos time frames maiores, para ver o que? Aquelas movimentações mais longas, que duram dias ou semanas. Então, dessa forma, a gente consegue ver os movimentos de imediato, intraday, e os movimentos mais longos, para a gente saber aquela tendência primária para onde que pode estar levando o ativo. Combinado? Então, a gente separa em time frames menores e time frames maiores, para a gente ter uma visão ampla, macro, e uma visão micro das movimentações do ativo. Entende isso? Beleza? Show. Então tá. Sabendo de tudo isso que eu estou explicando para vocês, a gente tem que entender que que o indicador oscila numa escala de 0 a 100. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Opa, quase fiz cagada. Aqui, ó. O ativo oscila de 0 a 100. Beleza? Oscilação mínima e oscilação máxima. Sabendo que o ativo oscila de 0 a 100, à medida que o ativo está chegando ali na região do 0, do 10, do 20, do 30, eu sei que, caso ele for para cima, a oscilação máxima é 100. E eu estou no 20. Até o 0 eu tenho o quê? Pouquinho. Eu tenho 20. Né? Do 0 ao 20, 20. Do 20 até o 100 eu tenho quanto? Eu tenho 80 de espaço para andar. Então eu sei que, se ele for para cima, eu tenho bastante espaço para oscilar para cima. Ou seja, eu tenho muito espaço para andar e eu posso aproveitar uma boa pontuação. Então é isso que nós fazemos com o painel de indicadores. Nós olhamos a oscilação dos ativos que corroboram com o time índice, os ativos que corroboram com o time dólar, e eles são contrapartes, e a gente olha todos os time frames que geram para a gente os time frames menores, movimentações curtas, e os time frames maiores, movimentações longas. Dessa forma a gente tem um painel visual muito interessante para saber os movimentos que o índice pode fazer. Beleza? E ao contrário também, galera, quando o ativo está próximo a 80, o painel de indicadores nos mostra que o ativo está mais próximo a 80. Ele pode continuar subindo? Claramente pode. Nada que subiu demais não possa continuar subindo. Então ele pode continuar subindo, mas ele pode subir até onde? Até o 100. Não tem como passar do 100. Pelo histórico de volatilidade. Beleza? De oscilação, desculpa. Então, se o ativo está no 80, ele pode continuar subindo? Pode. Então não é porque ele está no 80 que eu vou vender. Não. Quer dizer que ele está no 80. Se ele mostrar que ele quer cair ou que ele vai cair, eu sei que ele pode cair bastante. Quer dizer que ele vai cair bastante? Não. Quer dizer que ele pode cair bastante, porque ele está no 80. Qual é a oscilação mínima? 0. Do 80 até o 0, eu tenho bastante espaço para andar. Quer dizer que ele já vai direto para o 0? Não. Pode ir para o 60, voltar, parar, enfim. Tá? É o histórico de oscilação do ativo. Combinado? Acho que essa foi a melhor explicação que eu dei até hoje para
para quem é leigo no assunto. Se você gostou, já fala aí, Lucas, agora eu entendi o painel de indicador assim, ó, uma belezura. Primeira coisa que a gente olha, deixa eu pegar minha cola aqui, é o painel de indicadores e a gente tem que deixar ele de lado, daqui a pouco a gente volta e vai consultando ele, fica tranquilo, tá? Deixa ele ali. O que a gente precisa analisar agora? Nós vamos analisar quais são as regiões mais negociadas do nosso ativo, no caso, o mini índice futuro. Quais são as regiões que mais tiveram negócios? Como eu sei disso? Um dos melhores indicadores aqui para operar mercados futuros. Volume Profile. Esse indicador vale cada centavo. Ele é de graça, mas ele vale ouro. Cara, para mim, um dos melhores indicadores para quem gosta de operar da maneira certa. Não da maneira certa, eu não gosto de falar isso, mas para mim é um dos indicadores mais importantes porque ele mostra o volume negociado pela faixa de preço. Lembrando que a gente tem duas características de volume. Volume no tempo, que é, um exemplo, a gente está no time frame de 15 minutos agora. Então, qual foi o volume negociado dentro desse time frame, dentro do 15 minutos? Isso é volume no tempo. E qual foi o volume negociado no preço? Dentro desses 15 minutos, o preço oscilou numa faixa de preço. Não quero saber o volume no tempo, eu quero saber o volume no preço. Onde foi no preço que teve mais negócios? E quem traz isso pra gente? O Volume Profile. Cara, sim, ó, nossa senhora, ele vale ouro, ouro, ouro. E olha só, deixa eu te mostrar aqui um bizu. Aqui desse meu lado aqui, ó, desse lado da minha tela, tem o Volume Profile acumulado dos últimos 8 pregões, ó. Então a gente sabe os últimos 8 dias de negócios do índice, quais foram as regiões que mais tiveram negócios. E o que a gente faz aqui? A gente marca elas, que são regiões importantes. Sabe por que são importantes? Preste atenção comigo. O que nós negociamos no mercado financeiro? Existe uma variedade de ativos, né? Tem ativos de à vista, ações, tem ativos futuros, índice, dólar, juros, tem commodities, tem petróleo, não aqui no Brasil, né? Mas tem petróleo, aqui no Brasil tem café, boi gordo, milho, soja, tem inflação futura, a gente pode negociar, enfim, uma infinidade de ativos. Tem ativo para todo e qualquer gosto, tá? Mas todos os ativos derivam do quê? Isso aqui, ó, dinheiro, money, grana, bufunfa. Todo mundo está aqui para quê? Ganhar dinheiro. Você está aqui assistindo esse vídeo porque você quer fazer dinheiro com isso. Todo mundo que está no mercado financeiro quer o quê? Ganhar mais dinheiro, fazer dinheiro, ter lucro, rendimentos, money, grana, bufunfa. 99% das vezes é para isso. Então, se eu sei, numa faixa de preço, que teve muitos negócios ali, preste atenção de duas coisas. Quem está ali não comprou para perder, não vendeu para perder. Ele está ali para ganhar, ele está ali para fazer grana. O que ele precisa fazer? Defender a posição dele. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso com uma analogia do mercado do futebol americano. Volta aqui falando do dinheiro que é o mais importante. O lucro, todo mundo está aqui investindo, tradando, especulando, comprando e vendendo para ganhar dinheiro. Salve as exceções ali, uma parte ali, vamos colocar 90-10, 90% aqui para ganhar dinheiro, 10% aqui para proteger o seu dinheiro. Proteger uma posição, fazer um hedge para não perder dinheiro. Às vezes o cara fez uma operação de venda de soja e ele não quer que o dólar caia, e aí se o dólar se valoriza, ele vai ganhar, né? Porque ele vendeu em dólar, mora no Brasil, se o dólar valoriza, ele vendeu em dólar aquela soja, então ele vai ganhar mais dólar. Mas se o dólar cai, ele vai perder dinheiro. Então o que ele faz? Ele faz uma proteção no mercado financeiro para ele não perder dinheiro nesse trade de soja dele. Então ele vende a soja e vem aqui no mercado e vende o dólar. Porque se o dólar valoriza, ele vai ganhar mais. Mas se o dólar desvaloriza, ele perde. Mas se o dólar desvaloriza, ele travou aqui no mercado financeiro porque ele vai ganhar essa desvalorização que ele perderia lá na soja. Se é a primeira vez que você ouviu isso, vai ficar meio complexo, mas não se atente a isso. Se atente à primeira coisa que eu falei, que todo mundo está aqui para duas coisas. Uma primeira, 90% dos casos, ganhar dinheiro, para você entender a importância do dinheiro. Ninguém está aqui para perder dinheiro. Em algumas exceções, as pessoas estão aqui para proteger o seu dinheiro. Fazer um hedge, fazer uma montagem de estrutura, tá bom? Uma operação estruturada. Então agora, você sabe que todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, então eu venho aqui no Volume Profile e olha aqui, cara, qual foi a região mais negociada da semana? Vamos dizer aqui que foi essas três, ó. 1, 2, 3. Eu sei que aqui, ó,
tem bilhões de reais. E eu não estou exagerando não, tá? São bilhões mesmo. Tem bilhões de reais aqui, ó. Bilhões. Então, quem investiu bilhões aqui, você acha que eles querem perder o dinheiro? Não. Então, o que? Dentro dessa região vai ser o que? Uma disputa para alguém ganhar e alguém perder. Ou para alguém não perder e para alguém ganhar. Sabendo disso, pense como o futebol americano. Quando você vai, não sei se você já assistiu, já viu, já jogou, tal, mas quando você assiste, você vê que eles vão ganhando o quê? Sessões, eles vão ganhando espaço, eles vão ganhando campo. À medida que eles vão jogando a bola. É ataque contra defesa. O mercado financeiro é muito parecido. É compradores contra vendedores. Tem pressão para todos os lados sempre. E quando você avança de uma região, o que o preço faz? Presta atenção aqui, ó. Se eu estou brigando aqui numa faixa de preço, aqui, ó. Estou brigando aqui, ó. Bem aqui. Beleza? Estou brigando aqui, ó. Todo mundo está gastando grana aqui. Para alguém comprar, alguém tem que vender e vice-versa. Vamos supor que eu quero comprar e eu sou o ganhador da vez. Eu vou empurrar o preço para cima. O preço vai o quê? Voltar aqui e testar. Essa região que eu estou tentando ganhar. Então ele volta e testa. Se eu quero realmente defender essa região, eu vou fazer o quê? Vou continuar comprando de forma passiva e agressiva. Então eu vou mostrar que, cara, eu não quero que o preço passe daqui e custe o que custar, eu vou comprar tudo aqui. E aí o que os vendedores vão fazer? Essa briga a gente vai perder, vamos sair de cena. À medida que eu saio de cena, o que o preço faz? Avança. E olha só, quando a gente cuida e analisa análise quantitativa, a gente sabe que qual é a média de oscilação que o índice tem no dia. Qual é a média de oscilação que o índice sai quando ele está acumulado ou distribuído. Então a gente sabe que se ele vai sair de uma região, ele pode sair mais ou menos 1.200 pontos. Depende do pullback que ele faz, ele pode devolver e avançar mais 1.200 pontos. Então a gente vai juntando essas peças da nossa engrenagem para o quê? Para as coisas fluírem no nosso operacional. Então aqui eu só estou te ensinando volume profile, te dei um adendo aqui da questão de negociação, como é que funciona. Tá? Todo mundo que quer comprar barato, todo mundo que quer vender caro, e toda disputa, acumulação, distribuição, lateralização, consolidação, é uma disputa entre compradores e vendedores. Lembre-se de uma coisa, ninguém quer perder dinheiro. E claro, existe muita manipulação para induzir você a fazer algo, tá? Mas sabendo disso, o volume profile é um dos indicadores mais importantes porque ele mostra pra gente o quê? Onde está a concentração de dinheiro. Lotes negociados. Está aqui. Então eu quero fazer o quê? Ganhar essa região para levar o preço o quê? Para cima. Por quê? Se eu compro aqui e o preço fica parado, eu vou ganhar dinheiro? Não. Você vai ganhar dinheiro? Não. O institucional vai ganhar dinheiro? Não. O gringo vai ganhar dinheiro? Não. Se a gente comprar aqui o bilhões que for e o preço ficar parado, é interessante para alguém? Para ninguém. Então todo mundo quer que o preço faça o quê? Ande. Agora faz sentido o que eu acabei de explicar? Quando mais você compra ou mais você vende dentro de uma região, o que você quer que o preço faça? Pá, exploda dali, saia, vaza, some. Por quê? Porque com isso as pessoas conseguem realizar o seu lucro. E aí depois tem uma remontagem, tem uma... Enfim, tem várias outras coisas após essa primeira ideia que eu passei para vocês, que o preço precisa o quê? Sumir dali, explodir. E à medida que eu tenho o volume profile, o que acontece quando eu chego nele, né? Eu tenho aqui ó, o volume profile. Se o preço está vindo de baixo, ele vai chegar aqui, pum, e vai recusar uma das medidas. Ele vai chegar aqui, tum, vai ficar parado aqui, negociando aqui dentro, depois vai explodir. Para um lado ou para outro lado, tanto faz. Ou ele vem de baixo, finge que nem existiu, rompe, testa e continua o movimento. São essas três possibilidades que o preço trabalha em volume profile. E não só em volume profile, em qualquer trade location, ou seja, em qualquer local de negócios, local de interesse de negócios, ou regiões de interesse de negócios, ou pontos de interesse de negócios. Chame da forma que você achar melhor, mas são regiões que o preço para negociar. Ou o preço para marcar, ou é importante, ou é um ponto de equilíbrio, enfim. São regiões importantes dentro do gráfico, tá bom? Entendeu o volume profile? Ficou claro para você? Deixe o seu comentário. Você pode ter aqui uma ajuda de graça nos comentários para tirar sua dúvida, tá bom? Aproveite. As pessoas têm que saber aproveitar melhor o YouTube. Ó, painel de indicadores, nós já falamos. Regiões mais negociadas através do volume profile. Acabei de explicar para vocês e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remodelar todas as minhas regiões. Então eu vou fazer o quê? Eu vou apagar elas. Todas.
Não quero saber. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar novas regiões. Essa vermelha eu vou deixar aqui porque ela é importante de outros dias, tá? Baseado nos últimos 8 pregões, quais são as regiões importantes? Espera aí que esse cara aqui não era pra estar aqui não, esse verde. Não, deixa ele aí. Ó. Essa é uma região importante. Certo? Posso ainda diminuir ela e deixar ela só aqui, ó. Beleza? Uma região big importante. Nós temos aqui outro nó de volume, ó. Um pouquinho maior. Nós temos logo em seguida outro nó de volume, ó. Depois desse nó, nós temos vários nozinhos juntos aqui, ó. Não gosto de quando eles estão bem juntinhos assim, não. Mas não temos o que fazer, né? Vamos marcá-los. Esses outros aqui eu vou marcar só com linha, tá? Eu gosto de marcar com linha branca. Os pontos mais negociados da semana foram esses. Vou marcar aqui, ó, esse nó aqui. Depois lá embaixo, que foi o último, foi o teco. Pronto. Deixa eu fazer um trem aqui. Beleza. Então, anotamos, marcamos todas as nossas regiões mais negociadas nessa semana. O preço pode fazer o quê? O preço pode respeitar quando ele chegar lá. Certo? Trabalhar dessas formas que eu expliquei para vocês. Agora, o que a gente vai analisar? O Ibov, 60 minutos. Nós vamos analisar as teorias dos titãs do mercado financeiro. Mais um favor que eu fiz para vocês, que foi, cara, coloquei uma playlist aqui no canal, chama Os Titãs do Mercado Financeiro. Quem criou teoria, tendências, foi Charles Dow. Quem é Charles Dow? O que ele fez? Como é a teoria de tendências? Como que funciona? Que ano que ele nasceu? Qual que foi a contribuição para o mercado? O que é usado? O que não é utilizado? Tudo isso é falado aqui nessa série. Os Titãs do Mercado Financeiro, que nós vamos abordar Charles Dow, Nelson Elliott, Leonardo Fibonacci e Richard Wyckoff, e as grandes cabeças do mercado financeiro, que trouxeram todas as teorias, estudos, tudo que a gente utiliza hoje é baseado nesses caras, tá bom? Então é uma série que você precisa assistir. É a série Os Titãs do Mercado Financeiro, tem aqui na playlist desse canal, aproveite. Baseado nisso, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai entender de onde o mercado está vindo, onde ele está agora e para onde ele pode ir. Tá bom? Vamos fazer isso aqui no Quant. Cadê o MM? Não é o MM. Não é o 0. Cara, cadê aquela... Tá, vou usar esse aqui. Olha só. Vamos pegar de referência aqui topos e fundos. A gente tem esse topo e a gente tem esse fundo. Deixa eu pegar um novo aqui que eu acabei de colocar, que é o percentual. Pronto. A gente tem esse fundo de março de 2023 e a gente tem esse topo de julho de 2023, né? Talvez a gente tenha um ciclo de Elliott aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. O
quem está há mais tempo aqui sabe que a gente vem acompanhando todo esse ciclo. As ondas impulsivas fazendo impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, elas, posterior a elas, a gente tem um movimento de ABC. Tá? Então a gente pode estar fazendo um ABC. Por que você fala isso, Lucas? Por quê? Se a gente pega todo esse movimento como um movimento de queda, ele perdeu a característica de queda dele? Ainda não. Topo, fundo, topo, fundo. Não perdeu a característica de queda. Pode fazer esse movimento aqui. Estão pegando a visão? Show! Olha só. Olhando para mais próximo do preço ainda, eu tenho um fundo, um topo, um fundo, um fundo. Opa! Eu estou fazendo topos mais altos. Qual seria o correto agora? Fazer um topo mais alto que esse topo. Beleza? Seria isso. Até esse ponto, eu ainda posso considerar isso aqui como um A, B, C. Possível A, B, C. Quando a gente vem e analisa tendências, canais, né, a gente tem uma tendência passando aqui de baixo e a gente tem esse canalzinho aqui, ó, canal de alta, né? O preço trabalha dentro do canal até romper o canal e trabalhar abaixo ou continuar trabalhando dentro do canal, certo? E a gente tem aqui, ó, essa quarta onda do ciclo, ele também fez um canal, ó, que o preço respeitou o canal até agora. O preço ainda não saiu desse canal. Saiu para cima, voltou e está trabalhando dentro dele agora. Tá? E também nós temos, isso são tendências primárias, secundárias, terciárias. Tá? E nós temos também um canal aqui de baixo, que a gente pode estar trabalhando aqui mais ou menos dentro dele. Ó. Vai no 50, volta, testa topo, volta, vai aqui. Tá. Então a gente ainda não rompeu esses canais, tá? Então a gente está trabalhando dentro de 3 canais. Esse canal de queda, este canal aqui da quarta onda e esse canal de alta, tá? Eu tinha marcado os 3 em um layout só que eu não sei cadê agora. Provavelmente eu fiz uma confusão. Ó, pode ser esse, ó. Mas não, esse canal era um canal só. Esse de alta aqui. Não sei cadê não. Ah, esse aqui, ó. É o 5. Um canalzão de alta. Esse canal aqui, ó. Da quarta. E só faltou esse outro aqui, que era um canal roxinho, que tava aqui também. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos, tá? Então, você consegue enxergar que a gente está trabalhando dentro de 3 canais? Canal de alta. Tinha feito justamente isso, deixado verde de alta, nananana, e o canal de baixo. Então, a gente está trabalhando... Deixa eu excluir esse aqui, depois eu volto ele. Dentro de 3 canais. Desse aqui a gente acabou de romper para cima, mas a gente está dentro do canal verde e dentro do canal roxo. Quais são os alvos, as extremidades? Sempre que eu bato num canal, eu tenho que romper ele e trabalhar abaixo ou voltar para o meio ou para o topo do canal. Normal, tá? Normal. Lembrando, eu acabei de explicar para vocês das tendências que a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, mais altos. Só que a gente também está na iminência de fazer um ABC. Eu quero que vocês entendam que o mercado é uma grande estatística, probabilidade. Então, nesse caso, a gente tem probabilidade do quê? A gente tem probabilidade num time frame maior de fazer um ABC, mas num time frame menor, eu estou fazendo o quê? Correção. E posso continuar o movimento de alta. Então, eu posso ir para cima, mas eu posso parar aqui e fazer um fundinho, um topo mais baixo que esse topo e começar a fazer o quê? Fundos mais baixos. Para até o que? Romper esse fundo aqui, que é o fundo de referência desse pivô. Tá bom? A gente sempre tem que trabalhar com referências. Então, olha só. Se eu tenho um ciclo para terminar um ABC, eu ainda posso fazer uma queda. Tá? Mas eu também posso estar fazendo...
Isso aqui eu nem posso considerar um ciclo, sabe? Já ter feito tipo um A, B, C e agora tá iniciando um novo ciclo. A gente tem referência aqui, né? Você tá vendo que a gente tem... Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir voltar aos meus canais. Não vou. A gente tem... Tá trabalhando num canalzinho de alta aqui também, ó. Também em referência, tá? Beleza. Sabendo disso, como que tá o IBOV no painel de indicadores? Ó, o IBOV semanal 50%, diário 50%, 60, 30 e 15, um pouquinho mais com cara de venda. Um pouquinho mais com cara, quer dizer que ele vai cair? Não. Mas tá vendo que o semanal e o diário ainda estão mais neutros? Então, cara, a gente está num momento que eu tenho força para ir para cima e força para ir para baixo. O que é o grande segredo agora? Eu tenho que analisar o time frame menor. Por quê? Dentro do time frame maior, 60 minutos, as minhas extremidades, vamos lá, ó, vou pegar uma extremidade, ó, isso do índice, tá? Um topo, um fundo. De onde eu estou agora, eu tenho 1.300 pontos para baixo. Para um dia a gente precisa do quê? 1.300 pontos para cima e para baixo. Desse topinho mais próximo eu tenho 1.800 pontos. Então eu estou longe das extremidades, eu posso testar qualquer uma delas. E qualquer uma delas eu tenho o quê? Espaço para realizar um trade legal. Entende isso? Você sempre tem que analisar isso, cara. Sempre tem que analisar. Possibilidade que o preço tem para correr, para andar, tá? Então aí eu venho pro 5 minutos, a minha referência pro dia. O que eu vou olhar nos 5 minutos, cara? Eu vou olhar volume profile. Quais são as regiões que mais tem dinheiro? Porque o dinheiro é importante. Qual é a região que mais tem grana? Na semana, esses caras aqui embaixo e justamente onde eu tô aqui, ó. Nó de volume importante, ó. Depois outro nó de volume importante, ó. E o nó de volume importante lá em cima, ó. Tá? Olhando para isso, ó, olha onde eu tô. No nó de volume mais importante da semana. Trabalhar acima dele, eu posso tentar buscar essa região líquida, onde tem dinheiro também, ou essa região aqui embaixo, onde tem dinheiro também. Então, o que eu vou fazendo? Cara, eu vou anotando as minhas referências. Eu tenho um topo aqui, referência. Eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui. Eu tenho uma linha de tendência aqui, que acabou de ser rompida. Eu tenho uma VWAP, eu tenho uma média de 200. Vai anotando suas referências, tá? A sua referência pode ser qualquer uma. Aqui eu estou te mostrando as minhas referências. Você pode usar qualquer tipo de operacional que você quiser, mas você tem sempre que anotar suas referências, certo? Senão você fica doido. São muitas possibilidades que realmente pode acontecer. E você tem que ser, a partir do momento que você escolheu essas são as minhas referências, você tem que ser fiel a elas. Não pode mudar, senão você vai ficar doido da cabeça. Estou te falando sério, porque eu já, antes de entender o que funciona para mim, eu já testei tudo que você imaginar, tá bom? Fluxo, reversão, projeção, rompimento, retração, renco, volume, sem volume, só fluxo, sem times and trades, com times and trades, cara, tudo que você imaginar, tudo, tudo, tudo. E não vou te falar o que dá certo e o que dá errado, porque isso é muito individualizado. Hoje isso aqui faz sentido para mim. Isso que eu olho faz sentido para mim. E você tem que achar o que faz sentido para você. Então, você tem que ter as suas referências. Você pode operar SMC, você pode operar rompimento, você pode operar pullback, você pode operar retração, você pode operar cruzamento de média, retorno à média, você pode operar o que você quiser, mas seja fiel aos seus parâmetros, ao seu operacional e às suas referências. Seja fiel aos seus princípios. Combinado? Então tá. O que eu tenho aqui, Lucas? Eu tenho uma referência importante, que o preço pode trabalhar acima dela para buscar novas referências, o preço pode trabalhar abaixo dela para buscar as outras referências. Então, se o preço abre aqui no preço, o que eu vou esperar ele fazer? Um rompimento, um pullback, e aí mostrando que aquela região é dela para cima, eu posso entrar junto a favor. Se a média, se a VWAP estiver empurrando o preço, a média de 20 também dá conta de empurrar o preço, eu posso pensar em comprar aqui para jogar para as extremidades. Eu acabei de mostrar para vocês que tem espaço. Se o preço for para baixo, mesma coisa, galera. Se a VWAP do dia apoiar o preço, VWAP do dia anterior apoiar o preço, a média de 20 apoiar o preço, a VWAP do dia apoiar o preço. Se tiver abaixo do ajuste, melhor ainda. Melhor ainda. Para a gente buscar o quê? Referências lá embaixo. A gente quer vender para ir até qual ponto? Até o próximo ponto de briga. Ninguém quer aqui, ó.
Ninguém quer negociar aqui. Todo mundo quer negociar aqui ou aqui. Tá? Lucas, você está mais comprador ou mais vendedor? Sinceramente, eu gostaria que o índice fosse mais para baixo, para depois ele passar mais um tempo subindo. Vou mostrar para vocês o porquê nos próximos minutos. Deixa aqui por enquanto a nosso ponto de referência principal. Se abrir no preço, você sabe que você pode ir para cima ou para baixo, com apoio de médias, VWAPs, linhas de tendências e, se melhor ainda, contra o dólar e a favor do macro. O que seria contra o dólar? Seria se o dólar cair, eu vou pensar em comprar. Se o dólar subir, eu vou pensar em vender. Junto com o macro, o que seria o macro? Onde estão indo os índices futuros globais e as commodities que são petróleo e cobre, minério de ferro, que influenciam aqui nas nossas principais ações. O que faz o índice subir ou cair são valorização das empresas. Porque o índice futuro ele é o futuro do índice Bovespa, que o índice Bovespa são as 86 maiores empresas do Brasil que possuem capital aberto na Bolsa de Valores. O que faz o índice andar é a expectativa no futuro dessas empresas. Não existiria índice futuro se não existiria o índice Bovespa, que mede as empresas. Se não existissem as empresas, não existiria índice. Então, o que faz o índice andar? Previsão do futuro dessas empresas. Certo? Até esqueci o que eu estava falando antes disso. Mas aqui, abriu com um gap de alta, vamos ver como o preço vai. Posso, Lucas, abriu com gap de alta vender? Pode, você é dono do seu nariz, faz o que você quiser. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de o preço me mostrar para onde ele quer ir, onde tem mais força. Se ele romper o topo, testar e continuar para cima, se você vendeu, se lascou. Se ele chegar aqui, recusar e voltar aqui para a referência de baixo, beleza, você fez um bom trade. Mas o preço vai me dizer o comportamento. Conforme o comportamento do preço, eu posso te dizer aqui se nesse topo é melhor comprar ou se nesse topo é melhor vender. Quem vai dizer isso vai ser o comportamento do preço. E aí é como ele chega aqui, como ele corresponde nessa região e como ele trabalha após isso. Tudo isso é o comportamento do preço. E como eu leio o comportamento do preço? Com análise de VSI. Volume Spread Analysis. Tá bom? Sabendo disso, galera, se ele abre com gap de alta e gap de baixo, eu tenho que entender o comportamento do preço para mim tomar uma decisão. Se ele abre aqui, eu também tenho que entender o comportamento do preço, fazer essas confluências que eu te falei e tomar uma decisão. A decisão sempre vai depender de alguns fatores que eu já pré-selecionei. Eu não vou chegar na segunda-feira sem saber o que fazer, não. Se o preço para cima eu já sei o que eu vou fazer, se o preço para baixo eu sei o que fazer, se ele abrir com gap de alta eu já sei o que fazer, se ele abrir com gap de baixo eu sei o que fazer, se o dólar para cima eu já sei o que fazer, se o dólar para baixo eu já sei o que fazer, se minério de ferro abrir caindo eu já sei o que fazer. Entende? Que eu já tenho as possibilidades, eu tenho os meus parâmetros muito claros e minhas regiões gráficas muito claras. Onde eu quero tradear, onde para mim que são as regiões importantes, que o preço tem que trabalhar acima ou abaixo delas, ou dentro delas. Até onde eu posso ir, onde eu vou estopar, tudo isso já está pronto. E você tem que ter isso todos os dias. O mercado financeiro é maravilhoso para quem está disposto a pagar o preço. É um aprendizado, é bastante coisa. Tem muita gente que, cara, ficou 5 anos no mercado e desistiu. 5 anos. Só que às vezes olhando para as coisas erradas ou misturando muita coisa, muita referência. Tá? Mas você saiba que se você realmente quer viver do mercado financeiro, você tem que todos os dias, são todos os dias, tá? Sem exceção, fazer os seus pontos de referência, suas entradas, seu alvo, suas saídas, seus stops, seus gains. Todos os dias você tem que ter isso muito claro. Tá bom? Por quê? Isso vai evitar de você fazer cagada durante o dia se você tem muito claro o que você deve fazer conforme o quê? O preço se comportar. Beleza? Então olha lá. Falamos aqui de painel de indicadores, regiões mais negociadas e os titãs do mercado financeiro, que seriam as teorias, né? Ondas de Elliott, teoria de Down, Wyckoff e Fibonacci. Olhando para tudo isso, nós já sabemos de onde o índice está vindo, para onde ele veio e para onde ele pode ir. Beleza? A gente sabe que o preço sempre trabalha com impulsões, retrações, impulsões, retrações, impulsões, retrações. Sempre. Certo? Se eu fiz um topo e um fundo, se esse fundo foi mais alto que esse fundo, qual é o meu objetivo agora? Fazer um topo mais alto. Se eu fiz um topo mais alto, qual é o meu objetivo? Fazer um fundo. Que esse fundo pode ser o quê? Mais alto que o anterior ou mais baixo. Se é mais baixo que o anterior, qual que eu tenho que fazer agora? Outro topo mais baixo. E por aí vai. Tá bom? Isso evita de você fazer cagada ao longo do dia.
Cara, eu acho que hoje eu agilizei, né? Já falei bastante coisa. O que a gente tem que falar agora, ó? A gente tem que dar uma olhada no nosso painel de indicadores, já vimos. A gente tem que dar uma olhada na planilha quantitativa, planilha de candles não atualizei, planilha de fluxo. Então, planilha quantitativa. Vamos abrir aqui, ó. Pontos do índice. Pronto. Planilha quantitativa. O que é essa planilha quantitativa? Eu pego todos os pregões do ano e trago aqui as informações que para mim são importantes. Abertura, máxima, mínima, fechamento, ajuste, volume e quantidade. Gap, pontos da máxima e mínima, blá, blá, blá. Qual é o mais importante que eu quero que vocês se atentam? Qual é o histórico de volatilidade do ativo? Quanto que ele, em média, de todos os pregões deste ano, qual é a média que ele oscila? Ah, vocês não estão vendo certinho, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto, agora sim. Ó. Qual é a média que ele oscila? Uai, cadê o sempre? Aí. Ele oscila em média, 1.960 pontos. Vamos arredondar? 2.000 pontos. Então, às vezes ele oscila mais. Esse dia oscilou 3, esse dia oscilou 1.000, esse dia oscilou 1.400, blá, blá. Mas a média, galera, em média, são 2.000 pontos de oscilação. Tá bom? Só para você ficar sabendo. E o semanal, eu também analiso a semana, cara. Onde que a semana abriu, onde que a semana fechou. Qual é o histórico de oscilação da semana, baseado em todas as 35 semanas que já se passaram esse ano. Em média, somando e dividindo tudo, 4.300 pontos. Tem semanas que ele oscila mais que 4.300 e tem semanas que ele oscila menos. As semanas que oscilam menos, oscilam em média 3.300, ó. E as semanas que oscilam mais do que 4.300, ela oscila em média 5.500. Mas na média, toda a média, 4.300. Semana fraca, 3.300. Semana boa, 5.500. Tá? Tá aqui, ó, o histórico de oscilação. Mensal, mesma coisa. Qual é o histórico de oscilação do mês? Se a gente somar todos e dividir por todos, o histórico são 9.800 pontos. Mais ou menos 10.000 pontos de oscilação. Tem mês que oscila mais? Tem. Difícil, mas tem, ó. Teve um mês aqui diferente dos demais que oscilou 14.000 pontos. Teve mês que oscilou menos que 10? Teve. Os últimos 2 meses oscilaram um pouco, oscilaram só 7.000 pontos. Entre máximas e mínimas. A média, 10.000 pontos. Sabendo disso, o que a gente pode ter esse mês? Uma grande volatilidade. Pelo menos eu sei que a chance de oscilar mais que 7.000 pontos é gigantesca. Tá? Beleza? Então são alguns dados que eu analiso na planilha quantitativa. Cara, eu sei qual é a média de volume do dia, quantidade de contratos que são negociados, qual é a média de gap que ele abre, quanto que ele oscila em média de um fechamento para o outro, do mês, da semana, do dia. Então são dados que para mim fazem sentido, tá bom? Então eu gosto de passar para vocês só esses básicos mesmo. O histórico, a média histórica de oscilação do dia, da semana e do mês. Beleza? Tanto do índice quanto do IBOV e do dólar eu peguei para olhar também, tá? O IBOV é o ativo principal, né? É o nosso ativo referencial. Ó, saiba que em média ele oscila 1.800 pontos. E o IBOV não tem muita diferença como o índice tem. Todos os dias, ó, em média, todas as segundas-feiras ele oscila 1.800. Todas as terças, em média, 1.800. Todas as quartas, 1.800. Todas as quintas, 1.800. Todas as sextas, em média, para cima e para baixo, ele oscila menos. Aí sexta é claramente nítido que o índice oscila menos e o IBOV também oscila menos. O índice na segunda também tem uma variação menor. O IBOV não, já tem um padrãozinho aqui, ó. 1.800 é padrão, tá? Mensal, muito parecido, ó. Pouquinho menos. O histórico de volatilidade do IBOV é menor que o índice, porque ele também abre em menos horário. A gente abre o primeiro futuro, depois abre a vista fecha e o futuro ainda fica negociando. Então a gente negocia antes e a gente também negocia depois. Antes da abertura e depois da abertura do à vista. O histórico de oscilação do IBOV no mensal, ó, 9.500. No semanal, um pouquinho menos também, ó, 3.900, enquanto o índice é 4.500. Então ele oscila um pouquinho menos o histórico de oscilação do IBOV, tá? Ó, 1.800, o índice era quase 2. Então tem uma diferencinha ali de um para o outro. Beleza? Então tá. O que mais que a gente precisa analisar aqui? Dá uma olhada no Investing agora, né? O Investing é um site onde eu gosto de olhar muita coisa, né? Eu utilizo ele para o nosso sentimento de abertura que a gente faz no Instagram de segunda a sexta, porque eu olho aqui os índices futuros globais. Ele me dá essa visão, tem um atrasozinho, e eu também gosto de olhar no TradingView,
tá? Aí eu faço uma lista lá e eu tenho essa lista aqui. No Invest, eu gosto de olhar quase todos os dias, ou todos os dias, as minhas carteiras. Você monta aqui as suas carteiras, ó. Tá vendo aqui, ó? Pré-abertura, DR, nanana. Deixa eu dar um zoom pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Pronto, agora sim. Tá vendo? Eu monto as minhas carteiras aqui, ó. Pré-abertura, o que eu olho? Quais são as nossas ADRs? Nossas ações do Brasil que são negociadas lá na Bolsa Americana. Como elas estão? Como que o americano está visualizando aqui as nossas ações? Olha só a Vale, sexta-feira oscilou 6%. Cara, se, um exemplo, eu consigo olhar a Vale antes do mercado à vista abrir. E eu vamos dizer que essa Vale está negociando com 3% positivo. Por que eu vou pensar em vender índice? Então, algumas coisas a gente vai conectando os pontos. Por isso que eu gosto de olhar essas coisas aqui, tá? Aí você tem a performance não só do dia, mas da semana. Olha a Vale na semana subindo 9. Aí você fala assim, pô, a Vale subiu demais, eu vou vender. Não, cara, olha aqui no ano. Neste ano, né, desculpa, a Vale caiu 17%. Então subir 9 em uma semana, tranquilinho, tranquilinho. É mais fácil você pensar em vender aqui Petrobras, ó, que subiu 40% no ano. Entendeu? Então você tem aqui uma visão de como é que está o mercado acionário no Brasil e nos Estados Unidos, mas não o mercado de ações dos Estados Unidos, o nosso mercado de ação avaliado lá. Então eu gosto de ter essa visão aqui, tá bom? Gosto de olhar as commodities, por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities e saber a precificação delas nos ajuda a entender se Petro vai valorizar, não só a Petrobras, mas as empresas de petróleo no Brasil, as empresas de minério, as empresas que dependem do minério para crescer. Então a gente começa a entender como que está a precificação. Da mesma forma, no dia, na semana, no mês, no ano. E para mim o mais importante, o mais legal de todos são as bolsas globais. Eu olho as principais bolsas do mundo. Como que está a performance dessas bolsas? No ano, no mês, na semana e no dia. Volto a falar, já falei 70 milhões de vezes, vou continuar falando. Foi esse indicador aqui, indicativo, que nos mostrou que o índice, quando ele estava aqui, ó, Ibov 60 minutos. Quando o índice estava aqui em abril, ó, aqui. Quando perdeu 100 mil pontos. Cadê os 100 mil? Aqui, ó. Todo mundo falou, 100 mil é referência, se perder, ladeira abaixo. Quando estava aqui, eu falei para vocês, galera, o nosso índice, a nossa bolsa é a bolsa que mais caiu de todas as bolsas do ano inteiro. O nosso preço por lucro, ou seja, nossas ações, elas estão no menor precificação de muito tempo. O lucro que elas geram, comparado ao preço que elas estão, é o mais baixo de todas as bolsas. Nós somos a bolsa que mais caiu no ano. Então a probabilidade da gente subir era altíssima. O painel de indicadores estava estourado na semana, no mês, em todas as possibilidades. Então a chance da gente ter dado um upside, né, uma variação para cima abrupta, um upside alto, era grande. E eu expliquei para vocês tudo isso e quem me ajudou a ter essa noção foi esse tipo de análise. Olhar o quê? Como que está o histórico das bolsas, das principais bolsas globais. Lembre-se, quem quer comprar barato. Quem quer vender caro. Tá bom? E sabendo disso, a gente sabe que o quê? Em média, o mini índice brasileiro, ele tem 70% do volume negociado é proveniente de capital externo. Então, se eu tenho mais da metade do meu volume financeiro transacionado é capital externo, por que não olhar para onde eles olhariam o capital externo? O capital externo vai olhar o Brasil como uma possibilidade de investimento e mais um monte, dentre várias. Dentre várias. Então, se o Brasil está barato, por que não investir lá? E aí a gente teve todo esse upside. Não é só isso que influencia um mercado acionário subir ou descer, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dando aqui só o que aconteceu, que a gente conseguiu prever toda essa alta. E toda essa queda que vem acontecendo também, né? Que a gente subiu 20 e poucos mil pontos. Deixa eu olhar o índice aqui no 60. Daqui a gente subiu, olha lá, 25 mil pontos, né? Entre máxima e mínimas, 26 mil pontos. E agora a gente já desceu, né? 8 mil pontos. A gente desceu um pouquinho mais, é porque tá com troca de contrato. A gente desceu 10.800 pontos já. Se você tirar o split, o dividendos lá e juros no Ctrl K, você tem uma melhor visualização, tá? Olhando no Ibov, ó, o Ibov não tem isso, melhora. Do 97
a gente foi para o 123. Tá mais ou menos aí 30 mil pontos. E depois a gente já desceu, ó, do 23 para o 114. 10 mil pontos mais ou menos também. Entendeu? Então a gente conseguiu prever todo esse upside e a gente sabia que essa queda era iminente de acontecer. Por isso que eu acho que um A, B, C é saudável para a gente vir testar o quê? Esse topo aqui. Que também é, vamos olhar no TradingView. Já falei para vocês do Investing, o que eu gosto de olhar, tá? ADRs, commodities, bolsas globais e as ações BR. É importante a gente saber as ações, como que está a performance delas. No mês, no ano, nananã, que você vai juntando, vai linkando as coisas. Essas são as maiores ações. O índice Bovespa tem 86, mas as top 10 representam quase 60% do índice, tá? Olhando aqui o TradingView, para a gente chegar nos finalmente aqui da nossa análise de sábado. Hoje a gente vai um pouquinho, acho que deu um pouquinho mais rápido do que da última. Deixa ele aqui até aqui. Pronto. Ó. Cadê o Ibov? O Ibov, deixa ele carregar, ele vai carregar um monte de marcação minha aqui. Vamos olhar o índice enquanto o Ibov não carrega. No TradingView a gente consegue visualizar o volume profile baseado no ano. Lembra que no Profit a gente só consegue os últimos 8 dias? Olha no TradingView que beleza, eu consigo olhar qual é o volume negociado do ano. Do ano. Tá vendo que eu tô aqui numa faixa de preço, ó? E aqui eu tenho outro nó de volume. E a gente está em cima do que? Em cima da referência. Ó. A gente está em cima do preço mais negociado deste nó de volume. Ó a POCzinha aqui, ó, do ano. A gente está em cima do preço mais negociado do ano. Do ano. Ué, como é que eu pago esse trem aqui agora? Sacou? Tá vendo que eu tenho aqui ó, uma regiãozinha de vácuo? Perdendo esse fundo, ó, referencial, a gente vem para onde? Vem testar aqui, ó, o preço mais negociado de 2022 ou a VHA de 2023. Que era aqui, lógico, antes de montar essa aqui, que puxou para cima aqui a VHA, né? A área de valor máxima negociada. Tava até aqui, antes de todo esse movimento aqui em cima, né? Mas a gente pode vir fazer só um A, B, C para aí sim iniciar um novo ciclo, que pode ser um novo ciclo de alta ou pode ser um novo ciclo de queda. Mas para esse ciclo terminar com chave de ouro, seria interessante ele vir aqui embaixo. Tá bom? Olha só, a gente está num grande volumão aqui em cima. Então aqui em cima a gente tem regiões importantes. Perdendo referências de baixo e de cima, o preço pode andar. Tá? Olhando o Ibov, ó, vai saber por que não está aparecendo. Deixa eu ver se aqui aparece. Uai. Sei lá o que deu. Mas enfim. Aí apareceu, ó. Caramba. Cara, o que eu faço? Eu marco aqui, ó, todos os pontos de referências. Vermelhos são regiões mais vendedoras e verdes regiões mais compradoras e brancas regiões mais neutras. Então a gente está dentro de regiões mais vendedoras devido ao histórico do Ibov, tá? O histórico de sempre. Por isso que eu acreditava que ele viesse aqui nessas regiões de baixo, aqui de base, para terminar o ABC, que também do ciclo todo de alta ele era os 50%, ó, mais ou menos. Então seria ideal se ele fizesse essa correção para baixo e daria mais espaço para ele ir para cima com mais força ainda. Se é para cima o novo ciclo, tá? Beleza? Então acho que finalizamos, galera. O que a gente viu aqui hoje? Nosso painel de indicadores, onde o painel de indicadores nos mostra que a gente está
num momento mais neutro para índice e dólar. Dólar um pouquinho mais venda, né? Começando a ficar um pouquinho mais vendedor, ó. Índice também neutro, dólar também neutro, tá? Nós marcamos nossas regiões com volume profile, que são as regiões mais negociadas do preço, onde o preço mais trocou de mão. Então, cara, pessoas investiram grana ali. Elas querem o quê? Querem realizar lucro. Elas querem proteger a sua posição. Então, volume profile, um dos indicadores mais importantes foi o que a gente analisou. A gente analisou aqui ondas de Elliott, teoria de Dow, dentro de quais canais a gente está, baseado nos canais que a gente tem dentro das tendências primárias, secundárias e terciárias. Nós estamos próximos a qual extremidade? Nós estamos nos canais, nas partes de baixo ou na parte de cima do canais. Então, isso te dá um referencial de onde o preço pode ir. Baseado no que? Topos e fundos. Qual é a nossa probabilidade? Romper topo ou romper fundo? O que eu estou fazendo? Qual é o movimento aqui mais próximo de mim? Eu tenho um movimento principal, o primário, mas eu tenho um movimento mais próximo, time frame menor. Então, tudo isso a gente analisou aqui para quê? Para te dar uma previsibilidade de movimentação para a próxima semana. Durante a semana a gente olha como é que está o histórico de volatilidade. Então isso vai nos dando um panorama ali, vai nos dando um sentimento para onde o mercado pode ir. Cara, o mercado pode ir para onde ele quiser. Basta a gente saber analisar o comportamento do preço e as probabilidades, se é para cima ou para baixo. E se ele for para cima, o que eu faço? E se ele for para baixo, o que eu faço? Para finalizar, lembrando, galera, que quinta-feira, dia 7, feriadão, eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como vai ser essa mentoria nova que eu estou lançando. Serão pouquíssimas vagas, talvez só 10 ou talvez 20 vagas, mas são poucas vagas, tá? E vai ser uma metodologia diferente. Nós vamos ter encontro ao vivo, de tirar dúvidas, de aula, vai ser bem legal. Nós temos um curso gravado com mais de 100 aulas, que está entrando mais tipo 20 aulas. Nós vamos ter também sala de operação, nós vamos operar junto, eu e vocês. Cara, vai ser assim, incrível. E eu quero realmente deixar eu até expliquei no vídeo de ontem, depois você assiste o vídeo de ontem no finalzinho. Eu quero deixar uma turma mais enxuta. Por quê? Turmas grandes, cara, o percentual de pessoas que têm sucesso em turmas grandes é assim, ó, pequeno. Já vivenciei muito, tá? Essa área de lançamento de cursos no digital. E, cara, quanto mais você vende, menor é o seu percentual de pessoas que têm sucesso. E quanto menor a turma, maior é o percentual de pessoas que conseguem chegar no resultado que você propõe. Então eu quero realmente fazer uma turma pequena para quê? Para gerar mais valor para essas pessoas, para que quase todas, eu sei que é muito difícil todas conseguirem, mas quase todas conseguirem chegar no resultado esperado. Beleza? Então lembrando, dia 7, quinta-feira que vem, eu mando um vídeo para vocês explicando como vai ser tudo no detalhe e a gente abre as vagas na quinta e sexta-feira, meia-noite, nós encerraremos essas vagas. Ou, caso lote antes eu já aviso vocês que as vagas foram encerradas. Mas se você gosta das análises, de mim, do operacional, do nosso conceito, enfim, de qualquer coisa, se você se identifica, é o momento de você acelerar o seu aprendizado e estar aqui do nosso lado, evoluindo cada vez mais e chegando no resultado que você precisa aí, que pode ser lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro e sabendo o que você está fazendo. Isso é muito importante. É muito diferente de eu falar assim para você, ó, compra. Por causa de quê? Não, tô mandando. Mas quando você sabe o que você está fazendo e o porquê, isso não tem preço. Aí eu te convido sim a participar conosco, que é isso que eu quero despertar em você. Quinta-feira, dia 7, a gente abre, sexta-feira, dia 8, a gente encerra. Combinado? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!